Busquemos uma postura confortável no assento, aquietando os nossos pensamentos, tranquilizando todo o corpo físico, envolvidos por uma energia de harmonia e de paz. O acolhimento que a casa espírita nos oferece, com o seu padrão vibratório elevado, possibilitando dessa forma a ligação com as faixas de espiritualidade mais elevada, tomando consciência da natureza que trazemos. Podemos assim vislumbrar a grandiosidade de toda a criação, das leis sábias que regem os movimentos, as circunstâncias, todos os acontecimentos, porque Deus, o Senhor da vida, nosso Pai e Criador, acompanha cada um dos seus filhos e cada um dos seres da sua criação de perto, oferecendo todos os recursos para que haja o engrandecimento, para que haja a dignificação do ser, a expansão das potencialidades, na multiplicação dos talentos que conseguimos pelo esforço, na sabedoria e no amor. Acolhidos estamos, que estejamos integralmente nesta casa, que estejamos com a nossa mente preparadas para receber a inspiração, para receber no pensamento dos nossos anjos da guarda, dos benfeitores, aquilo que vai nos enriquecer, que vai nos fortalecer para uma vida em vistas ao equilíbrio, à saúde e à paz. Rogamos a proteção de Jesus, nosso Mestre amado, o médico das almas, que possa distribuir as suas bênçãos para essa casa, que possa, através das suas irradiações sempre santas, beneficiar os encarnados e os desencarnados que aqui estão, trazendo a gota de alívio para as dores físicas, para as dores morais, trazendo o reconforto e o entusiasmo, reabastecendo as energias e o ânimo para prosseguir. Jesus, amado Mestre, permita que os seus mensageiros aqui estejam para darmos continuidade a esse trabalho, o trabalho do estudo, também o trabalho da transformação no nosso espírito, do melhoramento e o trabalho do auxílio às entidades necessitadas, irmãos nossos que tiveram experiências na terra, sendo homens, sendo mulheres, pais, mães, irmãos, filhos, atuando na sociedade e depois de ter deixado o corpo físico, por algum motivo ainda se sente retido na crosta terrestre, ainda se sente enfaixado, algemado, preso à densidade dos sentimentos mais baixos, do apego, de todas as circunstâncias que possam impedir de alcançar a luz e de ver, através da misericórdia divina, o auxílio que vem do mais alto.
Que essa noite seja para todos eles, aqueles que tiverem permissão de adentrar a esta casa, uma noite de despertamento, uma noite em que a mente possa se iluminar, permitindo assim que a visão se amplie e possa compreender melhor a realidade onde se encontram e assim serem conduzidos às cidades no além, para dar continuidade ao trabalho de aprimoramento do Espírito. Nós, por nossa vez, somos imensamente gratos a Deus por mais um dia de encarnação, dessa oportunidade que estamos tendo de nos conhecer melhor, de identificar as falhas para que se possa corrigi-las, mas também de adubar através da boa prática aquilo que de bom nós já conseguimos amealhar. Que a paz de nosso Senhor Jesus e que o envolvimento fraterno dos nossos irmãos espirituais possa gerar nessa atmosfera uma sensação de alegria espiritual, e possamos fazer deste momento um verdadeiro banquete, onde o alimento é a mensagem profunda dessa doutrina, que tem o compromisso de ajudar ao Cristo Jesus na transformação da terra, levando-a para um novo tempo, o tempo do amor, da solidariedade, do respeito. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espíritos amigos, por mais esta bendita oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no roteiro 2 de uma série que vai tratar dos vícios e as virtudes. Hoje nós vamos ficar no entendimento do que seja os vícios e as paixões. Então, se a série é uma série de estudo, de roteiros que fala dos vícios e das virtudes, nós vamos estudar os vícios e as paixões, então hoje nós vamos ficar só nos vícios, né? Não vai se falar muito das virtudes. O primeiro tópico, ele já começa falando do vício. A palavra vício, ela vem do latim. Vitium é falha ou defeito. Apresenta vários significados no dicionário, mas no que diz respeito aos vícios humanos, podemos considerar como sendo imperfeição grave, disposição natural para praticar o mal e cometer ações contrárias à moral, tendência ou conduta superficial, prejudicial ou censurável, capaz de realizar algo indecoroso, nocivo e ou censurável. O vício passa a ser encarado como um problema quando associado a qualquer tipo de dependência orgânica, psicossocial ou mista. A filosofia conceitua vício como tudo que faz oposição às virtudes, segundo o conceito aristotélico e dos estoicos. De virtude, como hábito racional de conduta, o vício é um hábito ou uma disposição irracional. Neste caso, são vícios os extremos opostos, cujo meio termo é a virtude. Por exemplo, a abstinência e a intemperança diante da moderação, a covardia e a temeridade diante da coragem. Nesse sentido, a palavra vício só se aplica às virtudes éticas.
Com relação às virtudes dianoéticas ou intelectivas, vício significa simplesmente a falta delas. Falta que, segundo Aristóteles, é vergonhosa somente como participação malograda nas coisas excelentes de que participam todos os outros, ou quase todos, ou pelo menos os que são semelhantes a nós, ou seja, os que têm a nossa idade ou que são da nossa cidade, família ou classe social. A doutrina espírita analisa a questão do vício de forma mais abrangente, considerando as aquisições do espírito imortal, que existe, pré-existe e sobrevive à morte do corpo físico. Então, ele fez uma introdução do que seja o vício do ponto de vista de importantes personalidades, pensadores, como Aristóteles. Mas para nós, o que interessa mesmo é o que a doutrina espírita coloca. Não que a gente não leve em conta a contribuição da filosofia, mas nós vamos ver na doutrina espírita a síntese. O que é a síntese? Quando muita coisa já aconteceu, quando muitos pensadores já vieram na Terra, quando muitos espíritos missionários já encarnaram, a doutrina espírita é pegar o que de melhor cada um deles contribuiu e simplificar. Porque nós não podemos ficar igual o gato que fica girando ao redor da cauda, Nós temos que ter direção. E é muito bonito às vezes ficar filosofando para lá e para cá, fazendo poesias, mas o que a alma precisa é de um caminho muito claro do que ela deve fazer, principalmente na encarnação, porque a encarnação ela é uma aventura. Para muitos espíritos ela é uma aventura, porque quando se sai do mundo espiritual para encarnar, nós saímos de lá com um propósito, com uma programação, mas no meio do caminho muitas coisas podem acontecer, não é? É como se a gente entrasse no meio de uma mata fechada, densa, selvagem. Não no ponto de vista da paisagem que está já bem mais dominada pelo homem, estradas, pontes, mas do ponto de vista dos sentimentos, dos pensamentos, das diferenças de forma de desejar, de querer, de pensar, das atitudes de todos que nos cercam e dos apelos que a vida na matéria nos oferece. Nós podemos sair daqui vitoriosos ou nós podemos sair completamente comprometidos. Mas aí, nessa fala, nós já pegamos o gancho aqui. Por que será? Porque o corpo, ele enfraquece o espírito. É a carne que é responsável pelos vícios. Nós estamos falando de vícios. Os vícios do homem é a carne. Se o espírito se desligar aqui, o que acontece com a carne? Ela é um amontoado, sem vida. Então, onde que está instalado verdadeiramente o vício? No espírito. É no espírito. Se o espírito é fraco, a carne é fraca. Não a carne é fraca e enfraquece o espírito. E é para isso que nós encarnamos. Nós encarnamos para fortalecer o espírito, para que o espírito possa, mesmo estando na carne, na experiência física, ter domínio sobre esta experiência, que não é fácil. Que não é fácil por quê? A doutrina espírita, ela não é como as outras religiões, ou muitas delas, que fala que o espírito ele é formado na hora que a criança nasce. Não é assim que eles pensam. A criança, ela vai ser gerada, aí na hora que ela nasce, no primeiro suspiro, na hora que ela chora, a alma entra no corpo da criança. E ela vem da onde essa alma? Vem do paraíso, vem do céu, vem puro. É um anjo. E depois, o que acontece
com essa alma que é pura, se ela começa a apresentar, depois de algum tempo, esses vícios? Poderia alguns acreditar e colocar que é por causa do meio onde a pessoa está. Ela nasceu pura, nasceu sem os vícios, mas a sociedade corrompeu a pessoa. E a doutrina espírita não, ela traz um outro aprendizado. Ela fala: o espírito, ele pré-existiu. É o princípio da pluralidade das existências. Pluralidade, teve várias experiências. E levando em conta que quando essa alma foi criada por Deus, ela foi criada simples e ignorante. Ignorante, ela não tinha conhecimento. E simples porque não tinha aquisição de experiência, não tinha ainda conquistas espirituais. E a partir desse momento que esse espírito ele é criado simples e é criado sem conhecimento, ele vai fazer o seu trabalho, a sua jornada, a sua peregrinação nas encarnações, para adquirir este conhecimento, para adquirir, através das experiências, as habilidades, as competências que ele vai amealhando. Mas no meio do caminho, algumas, ou podemos dizer milhares de almas, começam a criar hábitos negativos. E isso não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade do próprio Espírito. Hábitos negativos. E hábitos que vão sendo repetidos, eles vão sendo cristalizados no espírito. Por isso que é tão difícil da gente tirar. A gente fica várias encarnações fazendo alguma coisa com um hábito ruim. Não é às vezes numa que nós vamos conseguir, né? É como se a gente fosse pegando sujeira e jogando para dentro, jogando. E não é de uma vez só que a gente tira. A gente vai tirando devagar, né? Mas sempre buscando, através de um novo hábito, repetir esse hábito positivo, ele vai virar um padrão de comportamento e vai levando esse espírito a uma mudança. Então, o vício para o espírita, ele é o afastamento das leis de Deus. É aquilo que o espírito faz que não esteja de acordo com as leis divinas. Considera que as más tendências citadas nos compêndios médicos e filosóficos resultam de experiências infelizes vivenciadas pelo ser humano na existência atual e nas passadas, e sempre decorrente do seu nível de evolução moral e intelectual. Portanto, para o espírito, um reencarnante, ele não é um inocente. Ele é um espírito, um filho de Deus, com uma experiência encarnatória. Por que na infância nós não percebemos, não conhecemos todas as tendências positivas e negativas do espírito? Porque ele sofre na encarnação um processo de adormecimento da consciência. Ele não consegue manifestar a consciência, até que depois de uma certa idade, a personalidade dele, quer dizer, a somatória de tudo de bom que ele já conseguiu criar em si mesmo e de tudo de mal que ele também condicionou o seu espírito, ele começa a aparecer. Os católicos falam assim: não precisa rezar para as crianças que desencarnaram, que elas são anjinhos, elas já vão para o céu. O espírita fala: é para rezar para todos. A oração, ela tem um valor inestimável. Ela alcança as pessoas, os espíritos, seja encarnado ou desencarnado, como um alívio, como um bálsamo. Sabe o que é bálsamo? É um remédio, uma planta que o pessoal usava para tirar aquela dor, aquele ardume, aquela queimação das feridas. Tem a planta do bálsamo. Por isso que a gente fala nas orações, é o bálsamo que alivia. A oração é isso, é você levar, qualificar os fluidos de uma tal maneira que ele se transforme nesse bálsamo,
nesse refrigério para a alma e vai alcançar ela onde ela estiver. Por quê? Porque a criança que nós vemos aqui é um espírito antigo. Ele já tem algumas conquistas, alguns talentos, alguns dons, mas ele já tem alguns comprometimentos criados em outras existências. Então todos precisamos de oração, precisamos de ajuda e de auxílio. Mas nós estávamos falando também ontem no estudo, na terça-feira, da importância que é a primeira infância. E hoje já não é só a doutrina espírita que fala isso. Em todo lugar que a gente vai, hoje até a própria ciência reconheceu isso. Que a primeira infância é importantíssima. Os livros de André Luiz já falavam, até 7 anos o espírito está em processo de reencarnação. Lembra que a gente aprendia isso nos estudos de André Luiz? Porque a imunidade dele está se formando, porque as ligações entre o corpo perispiritual e o corpo físico está se intensificando, e nessa fase, então, aquela personalidade, como nós dissemos, está meio adormecida na infância, depois que ela vai sendo acordada. E hoje a neurociência, a ciência do cérebro, dos neurônios, perceberam que do 0 aos 6 anos, um pouquinho mais, é a fase que o cérebro está formando os seus caminhos sinápticos, quer dizer, os caminhos de aprendizagem. E é a fase que a criança está mais sujeita a estímulo. Só que a criança não aprende por aquilo que se fala, ela aprende por aquilo que ela vê fazendo. É aí que está a dificuldade das famílias hoje em ensinar. Porque antes, sentava-se à mesa, na hora que ia comer todo mundo junto, falava, não fala alto, pega no garfo assim, pega na faca daquele jeito, não responde para o professor na escola, ama o coleguinha, né? E hoje a gente não percebe mais essa preocupação do adulto em relação à criança porque ele está doente. O adulto também está doente. A maioria dos adultos também estão doentes, estão desequilibrados. Então ele não consegue fazer luz para a criança, né? Um adulto, ele sabia que não podia falar certas coisas para a criança, não é verdade? A gente ia conversar, quando os adultos conversavam longe da criança. Essa conversa não é conversa para a criança, não é isso que a gente fazia? E esse cuidado é importante. Esse cuidado é importante. Não o que era feito antes. Vocês pegavam e fechavam a criança, lembra? Ficava igual uma múmia. Aquilo lá não. Hoje a gente aprendeu que não é importante, tem que estimular mesmo, ensinar, pôr, gatinhar, rolar com a criança, ela pegar a bola, ver a luz, estimular, sim, mas nos padrões de comportamento. Por que a gente está falando isso? Porque lá no livro do André Luiz fala, e hoje a neurociência também fala disso. Tudo que ele aprender nessa primeira infância vai determinar o caráter da criança. Como adulto, se a criança nessa fase, estamos falando de vício, ela foi muito amada, ela foi muito orientada, mesmo que ela traga esses vícios no espírito dela, ela vai ter um freio, que é o produto de todo o investimento que foi feito nessa fase dela. Então, a partir de agora, que é a era da luz chegando, que é a era da regeneração se iniciando, vocês vão perceber por toda a parte falando. Lógico que não é porque está falando que já vai tomar esse cuidado imediatamente, mas já chegou essa ordem para a Terra de que se deve cuidar muito bem da criança. Enquanto alguns estão lendo uns livros aí falando que está vendo espírito colorido, né? Que está vendo espírito colorido para salvar a Terra, a doutrina espírita mais equilibrada, mais centrada, está dizendo: a humanidade vai aprender a receber a criança que está encarnando, aprender a lidar com afeto, a enxergá-la como um espírito com muita bagagem, porque ela não é um bobinho, claro que ela não é. Se hoje nós estamos, só para falar da era cristã, se hoje nós estamos em 2018, a criança que encarna hoje, ela sabe mais do que aquela que estava no ano 1000, né? A criança que encarna hoje em 2018, ela sabe mais do que
nós que encarnamos em 1950, 1960, e lógico que nós também, quando nós sairmos da encarnação, ficarmos um tempo no mundo espiritual, e quando nós voltarmos como bebê, com tudo isso que nós já aprendemos, nós já vai nascer com o olho aberto, né? Falando, com dente já. É lógico, a evolução é assim, gente. Tudo isso. Exatamente. Agora em nós, tanto que nós estamos ouvindo, aprendendo de espiritualidade, aprendendo, lógico que ela não vai se santificar de uma hora para outra. Mas a próxima encarnação nossa, a nossa mente já vai estar mais aberta para isso. Então nós vamos ter mais facilidade para lidar com as questões espirituais. Então a doutrina espírita, ela não é uma doutrina ingênua que fica falando que nasce puro e é a sociedade que vai, que vai corromper a pessoa. Não, ela diz assim: o espírito já nasce com virtudes e com defeitos, e a sociedade e o entorno tem que ajudar a modelar na primeira infância. Por quê? Porque ela vai continuar tendo aquela má tendência, mas ela vai conseguir segurar, ela vai conseguir frear, disciplinar essa má tendência, até que um dia ela possa abafar essa má tendência e as virtudes, as qualidades preponderantemente aparecerem mais. É assim que a gente vai saindo da inferioridade, da imperfeição, para galgar novos degraus de evolução. Senão a gente estaciona, né? Senão a gente relaxa. Então a neurociência, ela já mostrou isso. Ela mostrou que fotografando o cérebro, estudando que o cérebro tem, através dos neurônios, comunicação entre essas células nervosas, e que nesse período é que essas comunicações, vamos dizer, essas estradas no cérebro, esse caminho de comunicação, ela se faz mais nessa idade, que vai do 0 aos 6 anos. Depois ela vai diminuindo. Então tudo que se pode fazer nesse período para ensinar espiritualidade, valores, porque também uma coisa interessante que a gente tem ouvido é que alguns estados do Brasil ou alguns países do mundo têm investido muito na educação, nas escolas das crianças, para elas aprenderem, para elas terem inteligência. Só que isso não tem, e realmente tem melhorado a qualidade. Aprende, olha lá, sabe tabuada, consegue montar um computador, desmontar. Só que isso não tem colaborado para diminuir a violência, a agressividade. Porque hoje nós também estamos aprendendo que inteligência não é só a inteligência intelectiva, a inteligência de saber ler, escrever, fazer cálculos, mas também a inteligência emocional, a inteligência afetiva. E é somente através dessa inteligência que o mundo vai se salvar, gente. Porque senão a pessoa vai lá, ela esbarra no outro no trânsito, o cara sai com um revólver e dá um tiro no outro. As duas pessoas extremamente inteligentes, pode ser engenheiro nuclear, pode ser engenheiro da NASA, se ele não tem um equilíbrio sobre o seu espírito, sobre esses impulsos agressivos, não adianta. Você vai ver lá pessoas lá sentadas, muito jovens no ônibus e grávidas em pé. A gente está vendo isso, não está vendo? Que inteligência é essa? A pessoa é inteligente, estudada, senta lá e não dá lugar para o idoso, não dá. Não conseguiu entender que o idoso ele precisa do lugar, não é porque ele quer, é porque as estruturas ósseas, musculares já não lhe dá mais o suporte que ele tinha. Então a pessoa não tem inteligência amorosa, não tem inteligência emocional, e isso que tem que ser trabalhado. Por isso que nós vamos repetir o que nós falamos no estudo lá, isso que eu achei super interessante. Não é novo, mas a gente tem de falar disso. Teve um ponto de um dos livros do André Luiz, que eles estavam fazendo um atendimento a uma entidade extremamente trevosa. Esse espírito ele já estava há mais de 1000 anos nas regiões abissais, quer dizer, no umbral mais baixo, e ele era extremamente inteligente. Então, sem amor é melhor que a gente não seja tão inteligente.
Ele era extremamente inteligente. O Gregório, lembra? Extremamente inteligente. Passou a ser chamado de sacerdote lá no mundo espiritual. Ele não era, né? Ou era. Ou foi também da encarnação dele sacerdote aí das igrejas. Mas ele era extremamente inteligente, tinha uma capacidade de arquitetar, era estrategista, dominava uma legião de espíritos, uma horda grandiosa, uma força mental que todo mundo temia ele. E o André Luiz, acompanhado, claro, ele estava fazendo parte de um grupo, desceu até essa região porque eles tinham a missão de converter este homem, de tirar ele, porque fazia muito tempo que ele já estava nessa situação, a pedido da mãe, que era um espírito extremamente adiantado, vivia numa dimensão poderosa, desfrutando das benesses, dos benefícios de estar nessa dimensão. Mas como a gente aprende na nossa doutrina, né? Que mãe que é feliz estando no céu, vendo o filho no inferno. Ainda bem que céu e inferno não existe, né? Você já pensou? Você tem 10 filhos, aí é o dia do julgamento, aí você vê lá um filho teu, você está no céu, aí um filho teu vai para o inferno, o outro vai para o céu, esse vai para o inferno, esse também vai para o inferno, esse vai para o inferno, esse vai para o céu. Que mãe que vai ficar feliz vendo isso? Daí a gente já vê que esse entendimento, né, já é falho, já não é legítimo. E essa mulher então, ela colocou como missão de todos esses séculos, porque ficou 1000 anos, são 10 séculos, de ajudar esse filho. E mandou então, pediu que intercedesse por ela esse grupo de espíritos, a qual o André Luiz era um aprendiz, ali no meio deles. Eles desceram lá. Bom, não vamos falar o livro todo, né? Porque nós não temos esse tempo. A história é que ficou muito tempo ali, eles tentando chegar, se aproximar, correndo grande risco, né? Se aproximar do Gregório. E quando eles estavam muito próximos, já conseguindo dialogar com ele, o André Luiz pergunta para o instrutor, para o líder do grupo dele ali: nós agora vamos conversar com o Gregório e nós vamos tirar ele dessa situação, porque nós já estamos próximos. E aí o instrutor falou para ele assim: olha, André Luiz, o nosso trabalho ele vai até aqui, porque tem trabalho que tem que ser feito por especialista, e nós temos que saber o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. O nosso trabalho ele foi feito por espíritos que sabem, mas esse irmão nosso, ele não precisa de espírito que sabe, porque ele já sabe muito, e o saber dele não serviu para salvá-lo. Ele precisa de um espírito que saiba, que tenha amor, amorosidade. O nosso trabalho vai parar por aqui, e nós vamos rogar a proteção, a permissão de Jesus, para que venha um espírito muito amoroso, aquele que já tenha conseguido transformar o seu mundo íntimo, né? Sendo capaz de irradiar espontaneamente este amor, para interceder agora e para fazer o fechamento desse nosso trabalho. Senão nós correremos o risco de perder tudo o que nós já fizemos. E aí quando eles fazem a oração a Jesus e pedem a intercessão desse espírito, vem uma mulher nimbada em luz, em luminosidade. E ela começa então a conversar com o Gregório. E conforme ela vai conversando, elemento da alma dela penetra na alma do Gregório. E ela não começa mais a falar de boca a ouvido. Ela começa a falar de alma a alma. E aquele espírito extremamente inteligente, mas com nenhum amor, passa a sentir a grandiosidade do amor que é da mulher por ele, e ele fala:
eu vou aceitar. Que era uma coisa assim, muito difícil conseguir fazer ele mudar, que fazia muito tempo que estavam tentando. E ele explica por que ele ia aceitar a mudança, a modificação. Ele fala: eu aceito a modificação porque eu percebi que você realmente se importa comigo. Você não quer que eu mude para ficar bom para você, para ficar bom para os teus parentes, para ficar bom para quem eu estou perseguindo. Não, eu percebi que você quer que eu mude para eu ser feliz, que você se importa comigo. Você vê que coisa? O Espírito percebe isso. Qualquer um percebe, o encarnado percebe. Quando a gente realmente está conversando com ele, porque a gente quer que ele mude, que ele melhore, porque tem amor por ele, quer ver ele prosperar, ou quando a gente está fazendo isso porque a gente quer que ele deixe de atrapalhar alguém que a gente gosta, ou o ambiente onde a gente quer desfrutar daquela paz, daquele sossego. E aí a humanidade vai descobrir que a paz verdadeira, ela só existirá quando todos estiverem em paz, quando todos estiverem pacificados. E aí o Espiritismo, mais uma vez, tem uma grande colaboração quando fala o tempo todo da caridade. Porque nós só podemos ter paz quando todo mundo estiver em paz. Porque se tiver um espírito que ele não estiver em paz, estiver perturbado, na hora que ele se aproxima de nós, ele perturba. Não, o nosso trabalho de harmonizar o outro é um trabalho também de pacificar todo o ambiente onde nós estejamos e desfrutar disso. Então, para nós, esse vício ou a maldade nunca estará em Deus, mas sim nesse caminho evolutivo que os espíritos fazem na encarnação. Essas tendências que eles se formam, as positivas e também as negativas. Como espírito, evolui em cada experiência reencarnatória. E no plano espiritual, as más tendências são substituídas pelas boas, de forma que o homem vicioso de hoje será virtuoso de amanhã. Os espíritos orientadores da codificação espírita analisam que uma sociedade só pode ser considerada efetivamente civilizada quando o seu desenvolvimento moral supera, ou no mínimo iguala, o progresso da inteligência. Pois, como afirma Kardec, à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males despertarão o progresso moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. É o que nós falamos até agora, com outras palavras, mas é o que nós falamos até agora. Ele fala assim, que o homem se encanta porque ele já fez algumas descobertas, né? Ele já viajou para o espaço, ele já, através da tecnologia, diminuiu a distância entre os povos, os países. Através da ciência médica, ele já conseguiu detectar algumas enfermidades, algumas deformações na célula. Consegue fazer cirurgia até em feto, que está dentro ainda do útero da mãe, ele já faz correções ali. Então ele se vê encantado. Ele acha que ele é civilizado, né? Se comparando com aquelas tribos primitivas, isoladas, que não tinham contato. Ele se sente civilizado. Aí, aqui o benfeitor está falando, mas o homem não é civilizado ainda. Ele é animalesco. Porque os vícios que ele tem aproximam ele mais da animalidade do que da humanidade. Ser humano, olha que é a qualidade de ser humano. Não estamos nem falando de espírito avançado nem de anjo. Ser humano é ser solidário,
é ter respeito pelo ambiente onde esteja. E os vícios que nós temos atrapalham da gente ser desse jeito, de respeitar o ambiente onde nós estamos e de respeitar o próximo, o nosso próximo. E a gente fala de vício, vem na nossa cabeça sempre os tóxicos, né? Vem cigarro, vem bebida, e obviamente isso é também porque desarmoniza o corpo espiritual e o corpo físico e causa os malefícios. Mas o principal vício que é colocado são os vícios do espírito, que é o egoísmo e o orgulho, porque o egoísmo e o orgulho é que faz o espírito entrar em todos os desregramentos. Porque veja bem, se uma pessoa ela amasse mesmo as outras que ela diz amar, ela seria capaz de sacrificar alguns prazeres que ela tem para não magoar aqueles que estão ao redor. É bem complexo, né? E o Espiritismo também ataca esses vícios para a gente poder enxergar. Ele ilumina para que a gente possa enxergar isso. Senão dá a impressão, pela aparência, que se eu não beber, se eu não fumar, eu sou um homem virtuoso. Mas e o sentir? Como é que eu sinto? Como é que eu me sinto perante o outro? Como é que eu me relaciono com o outro, com Deus, com a natureza? Isso que vai nos tornar seres humanos. E na obra da Joana de Ângeles a gente vai ver isso também. Ela diz que a humanidade ainda não completou-se. Nós não completamos a humanidade. Nós estamos ainda muito animalizados. Muito animalizados. E não é verdade? Se a gente der uma olhada, assim, uma passeada pelos acontecimentos, a gente vai ver que nós estamos muito animalizados. A pessoa começa a conversar, daqui a pouco ela pega uma cadeira, ela arrebenta a cadeira na cabeça do outro. Como é que você pode entender um ser humano fazendo um negócio desse? Não é, gente? Não dá para entender que aquilo lá seja um comportamento humano. Ah, mas ele ficou nervoso, desequilibrou. Oh, mas é um leão? Acho que nem o leão faz isso, né? O leão faz nas horas certas, movido pelo instinto, né? Então, a gente está ainda nesse comportamento instintivo mesmo, animalesco. Construir bombas nucleares para destruir uma outra nação, sabendo que dentro desses prédios tem criança, tem uma família constituída ali. Não é um comportamento humano, não é? É um comportamento muito vicioso. É o vício do egoísmo. Eu posso fazer o que eu quero, porque eu quero. Não está me atingindo, está atingindo o outro. Isso é um vício. Não sou eu que estou lá. Desde que a minha família esteja protegida e no conforto, eu não quero saber. É o que ele está colocando. Olha lá. Vocês podem achar que vocês são civilizados porque estão bem vestidos, porque estão vivendo em casas confortáveis, porque estão usando carros, porque a medicina está mais avançada, a tecnologia mais arrojada. Mas só verdadeiramente estarão civilizados quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Aí então nós podemos dizer, completou a humanidade. Daí para frente vai aperfeiçoar mais, mas já completou a humanidade. É o dia, como os evangélicos falam, né? Será o dia do Senhor. Quando a terra estiver vivendo esse período, é o dia do Senhor, é o dia da vitória do Cristo, da vitória do Evangelho. Porque o trabalho de Jesus foi trazer esses ensinamentos para que ele se tornasse um comportamento das pessoas. Não é só para a gente decorar, né? E tem gente que decora a Bíblia inteira, não é só o Novo Testamento, não. Tem uma memória fotográfica, capaz de recitar. Olha, lembrei desse nome, eu até tentava lembrar disso. Recitar. É recitar o Salmo, recitar os provérbios, recita até o capítulo e os versículos, mas não é capaz de viver nenhuma palavra do que está colocado nas Escrituras. Então não adianta, não é essa vitória.
que nós temos que ter, é a vitória de vencer esses vícios. O ideal seria que o crescimento intelectual acompanhasse o moral, mas parece que há uma tendência humana de primeiro progredir intelectualmente e só depois ocorrer a transformação moral, com o desenvolvimento de virtudes. Kardec apresenta outras considerações a respeito desse assunto. É o que nós estamos falando, né? A nossa sociedade, ela trabalha muito o saber, o conhecimento, o conteúdo. Ela não trabalha os sentimentos e a afetividade. Quando o Eurípides Barçanufo construiu o primeiro colégio, o Colégio Allan Kardec lá em Sacramento, a escola dele lá naquela época já trabalhava todos esses conteúdos. Não só com aprender a ler, a escrever, a calcular. Não só isso. Isso é importante também. Mas não é só isso. Ele trabalhava os valores. Junto com isso. Porque é isso que torna o ser humano ser humano. E muitas vezes a gente teve experiência, né, de ouvir espíritos falar: era melhor que tivesse sabido um pouco menos, mas tivesse um pouco mais de amor, estaria salvo, do que ter só inteligência e não ter a ética espiritual. E todos os que tiveram muita inteligência e não tiveram a ética espiritual, eles fizeram barbaridades, comprometeram-se muito e também a humanidade. Ele tem muita inteligência, mas você não tem respeito, né? Tem respeito. O pai foi pescar com a criança e estava no período de, assim, naquele dia, naquele certo horário, ia entrar naquele período de defeso dos animais, né? Período ambiental, que não se pode pescar mais, porque os peixes iam começar a se reproduzir. E aí só estava o pai e o filho. Aí era 6h10, 6 horas e entrava nesse período, era 6h10, o menino pescou um peixe. Aí o pai falou: solta o peixe. O menino falou: de jeito nenhum, eu não vou soltar o peixe, eu vou levar porque eu quero que minha mãe veja esse peixe. Eu fiquei o dia inteiro aqui pescando, eu quero levar esse peixe. E aí o pai falou: você não vai levar esse peixe. Aí ele falou: eu vou. Por que eu não vou levar esse peixe? Porque há 10 minutos atrás entrou no período de defeso, no período de piracema, não pode pescar. Aí o menino falou: ah, mas isso é bobagem, pai, ninguém viu, só está eu e o senhor aqui. Ele falou: então, é isso que é ética. Ética é quando você faz as coisas certas quando ninguém está vendo. Porque se você faz quando os outros estão vendo, não é ética mais, é medo, né? Aí eu tenho medo que alguém me descubra. Então você pega e você solta esse peixe. Será que a gente está ensinando as crianças a fazer assim? Quando a gente fala assim: fala que eu não estou, hein? Tem alguém batendo na porta: fala que eu não estou. E depois a gente fala: não sei por que essa criança não me obedece. Não sei, é filho de quem isso daí? De quem que é filho essa criança aí? Puxou para o pai. Aí a mãe fala: puxou para a mãe. E o pai fala, tentar pagar metade do ingresso, fala que o menino tinha só 6 anos. Ele falou: não, pai, eu tinha 7 anos. Viu isso aí? Né? Não, é sobre esse negócio da ética aí, por exemplo. Ética também, assim. Mas você falando, mas eu acho que é muito complexo tudo isso, sabe? Mas eu venho sempre querendo falar, você quer ver a situação crítica, tá? É quando você sai você pega o carro e sai dirigindo. Para você ver o que está o mundo, como está o mundo dos avessos, sabe? E eu acho que isso tem um pouco de culpa, porque o ser humano é assim, ó. Se você não forçar ele a fazer uma coisa, então eu acho que essa democracia que estabeleceu no país, eu acho que isso aí está um pouco o país. De fato não é nem a democracia, né? É o relaxamento das regras, porque a democracia, ela nunca preceituou que não se tivesse punição. Pelo contrário, porque a democracia, ela diz que tudo pertence a todos, e alguns fizeram entender que porque ser público é de ninguém. Olha a inversão, isso é perigoso. Uma coisinha assim simples torna tudo muito bagunçado. Porque você achar assim, ó, tudo isso daqui pertence a todos, aí se pertence a todos também não é só meu,
eu tenho que ter cuidado porque também é do outro. Mas quando eu tenho o sentimento, a percepção, o entendimento que o público não é de ninguém, aí eu posso fazer o que eu quiser, né? Desrespeitar, arrebentar o patrimônio público, corrupção. Inclusive nesse encontro que nós fomos ali no IP, promovido pela agricultura do Brasil, você vê quem é que vai promover isso? Os agricultores. Eles estão promovendo um projeto, a gente está falando muito dessa primeira infância, eles estão promovendo um projeto para já na educação infantil trabalhar valores para tentar diminuir a corrupção no nosso país. Eles entenderam, olha só quem é que vai patrocinar isso, a Associação dos Agricultores. Eles entenderam que a corrupção do país, ela só vai conseguir ser corrigida se o país cuidar da primeira infância. Então a primeira infância é a criança que está na educação infantil. E aí a gente falava assim, mas a educação é da família, é dos pais, não é da escola. A escola só ensina conhecimento, é o que está falando aqui, conhecimento, intelecto. Mas a gente não percebeu, ou se percebeu, fingiu que não percebeu, que as famílias mudaram. E que as mães e os pais estão mais de 12 horas no serviço, no emprego. Então, por fim, quem vai ter que fazer isso vai ser a escola mesmo, né? Você pega um bebê, que nós temos isso matriculado nas nossas escolas, um bebê de 4 meses, que chega 6 horas da manhã e vai ser retirado da escola às 6:30 da tarde. Onde que ele está vivendo a maior parte do tempo dele? Onde está formando a personalidade dele? Onde está formando essas estruturas cerebrais que nós estamos falando o tempo todo aqui? É ali. Então tem que ter muito cuidado, vai ter que atrair profissionais muito amorosos, porque percebeu, e é a ciência que está falando isso. Quem fez essa palestra ali no IP não foi espírita, nem católico, nem evangélico, foi homens de ciência. Percebeu que todos os que fizeram grande mal na Terra foram pessoas que não foram amadas. Pessoas egoístas, pessoas cruéis. Ela quer chamar a atenção para ela, porque ninguém olhou para ela quando ela queria e precisasse que olhasse, né? E não é um olhar ingênuo, ficar passando a mão na cabecinha, não é. É, né, estimular, mostrar, olhar no olho, mostrar que ela é um ser humano, que ela tem valor, mas que ela tem que fazer a coisa certa. E quando ela acerta, ela tem que ser premiada. Mas quando ela erra, ela também tem que ser punida. Só assim é que nós vamos reconstruir. É um trabalho árduo, difícil, mas que nós vamos reconstruir a nossa sociedade. É o que ele está falando aqui, ó. O ideal seria que o crescimento intelectual acompanhasse o moral. Mas parece que há uma tendência humana de primeiro progredir intelectualmente. A gente acha que as pessoas são muito boas quando elas são muito inteligentes. Porque ela é muito inteligente, ela vai passar num concurso, ela vai ter uma profissão boa e ela vai ser feliz. Às vezes se ela recebeu tudo aquilo que nós falamos, né? O amor, o carinho. Mas só isso basta para ela ser um ser humano feliz? Não, né? O que será que aconteceu com o Gregório? Ele ficou 1000 anos lá. Alguma coisa aconteceu na história evolutiva dele, que ele se afastou do amor. E quem que foi resgatar ele lá das zonas umbralinas? O amor. Só o amor que consegue reverter. E para encerrar, nós não conseguimos nem chegar na paixão, viu? Culpa sua, viu, Célio? Nós ficamos só no vício. Mais uma vez, né? Só no vício. De 2 povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde existia menos egoísmo. Você vê que coisa? Primeiro, nós começamos a achar, isso daí na história da humanidade, que as nações mais poderosas, as mais evoluídas, é aquela que tinha mais território. Lembra da expansão de Roma? Queria mais território. O próprio Napoleão Bonaparte, né? Que saiu para expandir.
Os navegadores, na época da navegação, para descobrir novas terras, quer dizer, se eu tenho mais território, eu sou mais poderoso, eu sou mais civilizado, eu sou mais... Depois foi dinheiro, quem tinha mais ouro, mais riqueza. E ele está dizendo aqui que de duas nações, a que conseguiu se elevar ao mais alto é aquela que conseguiu civilizar-se, moralizar-se, porque ela tornou o seu povo menos egoísta. Menos egoísta. Quer dizer, se é menos egoísta, o contrário de egoísta, é amoroso, mais amoroso. Menos cobiça e menos orgulho, onde os atos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último quanto para o primeiro. Onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Esta é a nação